Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da CEMIG, pessoal, Companhia Energética de Minas Gerais, e um mega dividendo que a CEMIG poderia pagar para os investidores. Nesses preços atuais, a CEMIG poderia pagar acima de R$ 2 por ação. Isso mesmo que vocês ouviram, que nas cotações atuais de CEMIG 4 daria o equivalente a quase 20% dividend yield. E você percebe que nos últimos 12 meses ela já pagou 15% e as perspectivas para os próximos anos podem ser bastante positivas. Fora também um mecanismo secreto que poderia fazer a ação da CEMIG disparar e trazer um retorno até mais de 1000%, mais superior ainda do que o retorno que ela trouxe aí nesses últimos 10 anos. Então já fiquem comigo até o final desse vídeo, já para vocês saberem sobre esse segredo que o mercado não quer que vocês saibam sobre CEMIG. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que eu não possuo as ações da CEMIG na carteira do canal. Na verdade, eu não possuo nenhuma empresa do setor elétrico no momento, tá? Mas eu sempre sigo de olho porque eu acho um setor bastante promissor para médio e longo prazo. Quando a gente fala de CEMIG, todo mundo fica aí meio que viciado em falar sobre política. É uma estatal do governo de Minas Gerais, não dá certo. Pessoal, isso não é verdade, tá? Julgar a empresa só porque ela é uma estatal é um erro aí fatal que você pode cometer nos seus investimentos. Até porque quem não investiu em CEMIG e preferiu focar nas privadas, acabou perdendo esse retornão aí, ó. Mais de 900% nos últimos 10 anos. Pra você ter ideia, a Engie, ela entregou bem menos que a CEMIG, tá? Isso que a Engie é privada. Então você vê aí que não tem nada a ver da empresa ser estatal e privada. Na verdade, ela ser estatal te traz mais vantagens, tá? Porque primeiro que é uma empresa que nunca vai quebrar. Sempre vai ter amparo do governo federal. E segundo fator, que a ação fica muito descontada. Em determinados pontos ali que você pode comprar, você pode conseguir um retorno bem alto. Perceba que CEMIG há 10 anos atrás estava muito barata, tá? Ó, quem pegou aqui, ó, na crise do governo Dilma, ali na questão de quando teve aqueles reajustes ali, né, tarifários e tudo mais, que desastrou as empresas de energia na época, destroçou, né? Você teve aí mais de 1000% de retorno, porque uma CEMIG na época desabou e ficou muito barata, proporcionando para você bastante de margem de segurança. Então, pessoal, olhando só por política, você comete um erro. Mas a gente tem que focar na qualidade da empresa, até porque a empresa nunca deu prejuízo. Você observe que no longo prazo, é claro, pessoal, a CEMIG ela é cíclica, tá? Como assim cíclica, Pablo? Olha, existem 3 tipos de segmentos no setor de energia. Para que vocês não saibam, tem geração, transmissão e distribuição. A CEMIG, grande parte da receita dela, grande parte dos negócios está em distribuição, que acaba sendo o segmento mais cíclico quando a gente compara com geração e transmissão. Se eu tivesse que fazer aqui um ranking, tá? O menos cíclico de todos, o mais previsível, é transmissão. É o filé mignon, porque transmissão ganha pela disponibilidade. Independente do volume de energia contratado, não tem competição por preços, não tem risco de inadimplência, como acontece ali no setor distribuição e no setor geração, que também tem riscos hidrológicos. Em segundo lugar, fica ali a questão de distribuição, tá? No caso de mais cíclico. E por último, menos cíclico aí, tirando transmissão, acaba por ser geração. Geração é menos cíclico do que distribuição, porque distribuição, pessoal, depende muito do cliente, tá? Você mora em bairro, por exemplo, desses postes que você vê que cai energia, são ali que as distribuidoras têm aí, consequentemente, tá? Uma forte atuação. E você pode ser prejudicado, a empresa pode ser prejudicada, de fato, se os clientes fizerem uma greve, não pagarem as contas e tudo mais. Pode haver um baque no lucro líquido, pelo menos de forma temporária, né? Então você percebe que tem essa ciclicidade. Não é à toa que quando a gente compara o lucro líquido da CEMIG numa lupa de 10 anos, olha a ciclicidade. Em determinados períodos tem uma alta expressiva no lucro líquido, depois cai. Depois expressiva, depois cai. Por quê, pessoal? Justamente por esse ponto da ciclicidade. Então, nesse tipo de empresa, quando o PL acaba ficando mais alto, denota uma oportunidade, tá? Por quê? Porque o L, que é a linha do lucro líquido, você sabe que está caindo temporariamente por uma questão pontual relativa ali à competição de inadimplência, de preços de energia. Então, quando o PL se estica, como aconteceu em cenários passados, olha o PL da CEMIG em 2016,
33 vezes lucro. Você ia querer comprar aqui? É claro que não, porque muitas pessoas que têm uma análise simplista vão achar que a ação tá cara, mas não está, porque empresas de commodities, pessoal, de verdade, tá? Uma empresa de geração e uma empresa de distribuição é quase que uma commodity, é uma ciclicidade expressiva. Quem acaba comprando nesses momentos de baixa, acaba tendo aí um resultado bem acima da média. E olha o que está acontecendo com o CEMIG agora, aparentemente a mesma coisa. Se o lucro líquido continuar caindo como está no curto prazo, muito por uma questão pontual, claro, ela teve ali um resultado extraordinário esse ano, mas, por exemplo, ó, ela tá tendo queda, então se ela tiver ali pro próximo ano que seja com o valor de mercado atual, um lucro líquido na faixa de 3,5 bilhões, porque a perspectiva no curto prazo ainda não é muito boa para a CEMIG, temos um PL de 9, o que é uma oportunidade, dado que é um dos seus PLs mais altos da história. Você que gosta de comprar ações cíclicas na baixa, a CEMIG aparentemente aí está uma barganha. E perceba que de 10 anos para cá, quem ficou nessa tese de tá cara, não vou comprar é do Estado, olha o retorno, tá? Mais de 900% de retorno total, fora os dividendos, porque nesses momentos de baixa, vamos supor, ó, a CEMIG ela tem um payout médio na faixa aqui de 50%, tá? Esse é o payout médio da empresa, de 50% a 60%. Faça o seguinte cálculo comigo. Hoje a empresa tá tendo uma queda no lucro, então tá bom, vamos tratar aqui nesse cenário. Mas lá no longo prazo, ela vai voltar a ter um lucro interessante, em 5 a 6 bilhões. Você que tiver 50% do lucro, 60%, porque no mercado aqui de bonança, ela costuma pagar 60% do resultado na forma de dividendos. Então você vai ter 3,6 bilhões. Para você que está garantindo aí, ó, num valor de mercado na faixa de 34 bilhões, você pode ter um yield lá no futuro aproximado de 10,5% ao ano, até mais, tá? E aí você soma do seguinte aqui, ó, quanto que a CEMIG cresceu o seu lucro na média? A gente vai tirar o cálculo, ó. Se a gente pegar aqui no longuíssimo prazo, basta você pegar 1 menos payout, você pode pegar o lucro líquido da empresa, fazer a taxa equivalente, só que vai demorar muito aqui nesse vídeo, meu foco não é esse, é ser rápido e eficiente para vocês. 1 menos payout, que fica 50%, vezes ROIC, pela empresa ter dívida, tá? A gente tem que olhar para ROIC, retorno sobre o patrimônio líquido, retorno sobre o capital investido, tá? O ROIC médio da CEMIG fica de 17%, então utilizando 17%, você tem 8,5% ao ano de crescimento. Se você colocar mais 10,5% de yield no longuíssimo prazo e ainda por cima colocar uma taxa de reaplicação mais valorização na ação de 3%, você tem um retorno embutido no preço da ação de 22% ao ano no médio e longo prazo. Será que isso se concretizou? É claro que sim, porque se eu pegar aqui, pessoal, pela lógica da taxa equivalente, será que nossos cálculos estão certos? CEMIG gerou 908% de retorno nesses últimos 10 anos. Isso dá uma taxa de 25,9% ao ano na média. Perceba que até superou as nossas projeções. Ah, Pablo, mas e descontando a inflação? Foi magnífico, tá? Se descontar a inflação, ela ainda deu 20% ao ano na média. Você entende que os nossos cálculos estão bem próximos? Então, são nestes momentos de baixa, uma empresa estatal do governo de Minas Gerais, mal precificada pelo mercado e passando por um cenário turbulento, é que proporciona aí os melhores momentos de compras para nós. É claro, ela está passando por um cenário de investimento complicado. Quando a gente pega aqui, ó, a análise de resultados do terceiro trimestre de 2025, a gente vê que a empresa tem até um caixa ali muito bom, tem passado aí para um aumento da dívida temporário, tem essa questão, tá, de ter passado por extraordinários, então teve um baque no lucro e está passando por um período de investimento um pouco maior. Não é à toa que a dívida líquida da empresa vem crescendo. Então olha o investimento da empresa, ó. Empresas que investem muito, infelizmente, acaba por repassar uma porcentagem para o acionista mais baixa. Mas, pessoal, de fato, mesmo com esses investimentos interessantes, isso não significa que a ação não está descontada. Então, o investimento maior é chato? É chato, porque você vai ter um repasse de dividendos menor. Mas isso é no curto prazo. Veja o que está acontecendo com a Klabin. A Klabin, por exemplo, anunciou um investimento expressivo, ficou 3 a 4 anos investindo. Agora já está no momento de colheita e aparentemente as ações estão baratas. Então, assim, para o investidor que pensa a longo prazo, parece ser sim uma excelente opção. Agora, utilizando pela lógica do Graham. Ué, Pablo, você não vai utilizar pelo Buffett? Pessoal, aí é que tá. A CEMIG é cíclica, então a gente gosta de olhar para o Graham. Vou até colocar aqui um adendo, ó. Graham fica para empresas cíclicas, tá? Não fica para empresas previsíveis. Então, Lynch não. Lynch é para small caps. Então, por isso que eu não vou utilizar Lynch nesse vídeo. Ó, o Graham, se a gente colocar aqui pela lógica pura dele, tá? A gente tem que se basear pelo EBITDA, porque o lucro líquido acaba sofrendo uma questão de distorção, tá? Qual que é o fluxo de caixa? O EBITDA, antes desses descontos aqui de impostos que acontecem na CEMIG, é de 1,5 bilhão, 2 bilhões por ano, trimestral, na verdade, né? Ela tem ali 2 bilhões de maneira trimestral. Anualmente, ela lucra ali mais ou menos em EBITDA de 7 a 11 bilhões. Vamos ficar no meio do caminho. Colocar aqui 9 bilhões de EBITDA, nem 11 e nem 7. Não vamos ser nem tão para baixo e nem tão para cima. Se eu pegar isso aqui e dividir pela base acionária da CEMIG,
que hoje está de 2,86, a gente tem 3,14. Então 22,5 vezes 3,14 multiplicado pelo um VPA, valor patrimonial, que é o patrimônio líquido dividido pela quantidade de ações, é de 10,04. Perceba que a empresa já está quase abaixo do valor patrimonial. Nessas ações cíclicas, ficar abaixo do valor de patrimônio denota uma boa oportunidade. Então, se a CEMIG viesse abaixo do valor patrimonial, seria uma boa pechincha para comprar as ações, tá? Preço justo do Graham, a gente tem R$26, que dividido por R$10, né, que a ação preferencial está sendo cotada, R$10,95, temos um potencial de alta de 143%. E esse dividendo de mais de R$2 por ação poderia ser atingido com muita facilidade, porque se ela pagar R$1 por ano, em 3 anos, tá, você tem aí 30% de yield. Então você percebe, pessoal, que aparentemente parece ser uma excelente oportunidade, mas é uma oportunidade para o investidor que aguenta tranco, aguenta volatilidade, porque é uma empresa mais de commodity, tá? Então não é aquela empresa que vai trazer ali reloginho para você. Em alguns anos vai pagar mais, em outros anos vai pagar menos, mas quando coloca numa lupa de longo prazo, é um negócio de muita qualidade. Não é à toa que é uma das favoritas do Barsi, né? O Barsi, ele gosta dessas teses mais cíclicas, porém de empresas boas, de que ele reconhece que o mercado está exagerando na precificação para baixo. Isso não acontece em empresas muito previsíveis, tá? Empresas com muita previsibilidade, o mercado já tende a embutir isso aí no preço. Então, olhando para o cenário atual, temos uma empresa com muito investimento esperado? Temos, mas com uma probabilidade sim de trazer um retorno para o acionista bem interessante no médio a longo prazo. Lembrando que nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que aí é que tá. Eu tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda, não faço a mínima ideia de onde começar. Será que você tem alguma coisa que me facilite o meu dia a dia? E para mim, investidor mais avançado, precisava de algo aí que me proporcionasse facilidade também. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu vou proporcionar aqui para vocês a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. Você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. E falando em tempo real, ela é totalmente automatizada. Todo o balanço trimestral de empresa, a qualquer minuto, a qualquer segundo, todas as projeções da planilha serão feitas automaticamente. E terceiro e último fator, você tem os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Ben Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações das baratas pela Magic Formula. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, onde que estará o link dessa belezura? Estará na descrição deste vídeo, o primeiro comentário fixado e na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Fora também que você pode se tornar membro aqui do canal por apenas R$19,99 por mês para ter acesso a um conteúdo bem mais imersivo e também o meu curso Rumo à Liberdade Financeira de R$2.097. Eu liberei para os membros por R$19,99, contendo ações, fundos imobiliários, criptomoedas e renda fixa. Tudo isso no intuito de gerar um valor aí para vocês. Tá bom, Pablo, mas antes de você encerrar o vídeo, responda apenas uma dúvida. Pessoal, eu vi uma chuva de seguidores aqui pra mim me perguntar CEMIG 4 ou CEMIG 3. Olha, pessoal, eu vou ser bem breve. CEMIG 3 é mais cara por conta do tag along, tá? Se ocorrer uma venda de participação do governo federal para um outro controlador, alguma coisa do tipo, o acionista que tem as ações ordinárias tende a ser mais beneficiado, porque ele vai ter aí consequentemente um ágio sobre as ações ordinárias. Então, se o governo ofertar por R$20 a R$21, você vai ter direito a este preço. O acionista preferencialista não vai ter, porque quando a gente pega aqui, ó, a ação preferencial, a gente vê que ela não tem tag along, né? Então, se por um acaso ocorrer uma venda, seria um risco, né? Até por isso que o papel tende a ser mais descontado e pagando um dividendo maior, já trazendo esse risco, embutindo já isso no preço. Então, assim, vai depender da escolha, tá? Eu ficaria com as ações preferenciais. Eu faria uma diversificação. Teria 50% nas preferenciais, 50% nas ordinárias. Mas assim, a probabilidade, pessoal, da CEMIG ser vendida acaba sendo baixa, porque o governo, né, ele gosta de ter uma grande participação para usufruir dos dividendos. Mas é um risco que existe, temos que reconhecer isso, e se houver uma venda do governo federal, claro, você poderia ser prejudicado, levemente prejudicado, tendo as ações preferenciais, a não ser se você recebesse muito dividendo, que é o caso atual. A ordinária não, você vai pagar mais caro, vai ter um múltiplo mais alto, consequentemente, né? Tanto aqui de dividendos, vai receber um pouco menos, mas vai ter esse risco menor de não ter o tag along. Então, assim,
vai da escolha, tá? As duas estão baratas. Eu ficaria com a preferencial com uma maior posição, porque eu vejo mais assimetria. Eu não acho que o governo aí vai querer vender isso. Mas se acontecer, é um risco que, claro, eu estaria assumindo, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Estamos nessa meta ambiciosa de atingir 10 mil inscritos aqui no canal. E já comentem se vocês têm ações da CEMIG, qual é a sua perspectiva de médio e longo prazo. Até porque comparando com outras empresas do setor de energia, a gente vê comparando com uma ENDE, que atua em geração, a CEMIG, né, está com mais barganha, tanto indicador de EV sobre EBITDA, que acaba funcionando muito para esse setor, e vários outros pontos aí. Então vai muito da escolha do freguês. Eu, em particular, não tenho CEMIG na carteira, mas é uma ação que eu sigo de olho, porque para mim é bem parecida com o Banco do Brasil. É mais cíclica e tende a trazer um retorno aí expressivo no médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!